A sua contraparte celestial que é nutrida diretamente no trono, aonde vocês estão assentados, Efésios 6:10. Estamos assentados à destra do trono de Deus. Da onde somos nutridos diretamente em espírito lá, sustentado pela via do Espírito Santo. O Espírito de Deus conecta o espírito humano aqui e o espírito humano lá. Nós estamos aqui, mas nós estamos lá. O espírito humano é multidimensional. Aonde o Espírito do Eterno quiser colocar você em espírito, você vai estar. Ele é onipresente. Ele te coloca lá, te coloca aqui, e eu posso estar aqui ministrando com você, e meu espírito está em uma outra congregação ministrando coisas lá, e você nem viu, nem sabe, nem eles viu, estou lá. E Paulo fala o que para Colossenses? Eu em espírito estou presente no meio de vocês, vendo a ordem de vocês. Efésios 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Fortalecei-vos. Amém? Fala, eu preciso me fortalecer no Senhor. Fala, se fortalecer no Senhor é a capacidade de se revestir, interagir, me esforçar, me sacrificar. Fala, me sacrificar pela palavra, pelo Espírito Santo, pela unção, pela revelação. Fala, pela oração. Fala, pelo jejum. Fala, se fortalecer no Senhor é entrar no que Ele é. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu forte poder. Na força do seu poder. Na energeias do seu duminis. Ok? Avança. Está liberado. Pode ser. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podereis ficar firmes contra as ciladas do diabo. As estratagemas, estratégias de Satanás. Vamos lá, avança. Porquanto a nossa luta não é contra a carne, nem contra os seres humanos, mas sim contra os principados e potestades. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A nossa luta não é contra... Tá. Ok, obrigado, Espírito Santo. Mas sim contra principado, potestade, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok, tá aqui. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Quatro categorias aqui. Por que Paulo está colocando isso aqui? Que a nossa luta não é contra outros seres humanos, mas sim contra essa classificação do reino das trevas. Coloca aqui para baixo para mim. Fala, por quê? Vou explicar por quê. O Espírito Santo está falando, está me dando aqui. A nossa luta não é contra? Carne. Não é contra os seres humanos. Por que Paulo está falando com ele? Para pensar. Era tão intensa a batalha que o governo, a perseguição, através do ser humano fazia, que Paulo tem que falar um nível. Olha, os homens estão se levantando. Eles nos matam, eles nos perseguem, eles nos açoitam, nos colocam para ser comido por leão, mas a nossa luta não é contra eles. É o que está usando eles. Paulo está falando o quê? O que está usando eles. É isso que nós estamos lutando. É o que está usando o sistema. É o que está por trás de um homem no governo desse país. De homens. Chamado exógias. Homens exógias, que recebem do império das trevas uma imposição de exógias. Vamos fazer uma classificação aqui e vou chamar você para outro revestimento daqui a pouquinho. Amém, amém? Ok. Principados, potestades. A palavra principados é archê. Os principados. Archê significa origem, começo, primeiro lugar, governo primário. Archer, a raiz de archer é da raiz da palavra arcebispo, de arquiteto, de arquivo.
sempre carrega a ideia de quem que está no começo, no topo, na origem de algo. Então, a nossa guerra é contra os arquitetos que estão na cabeça de um sistema. Então, arche vem da raiz que é arcebispo, arquiteto, que dão origem a algo. Aí Paulo coloca o seguinte: potestades, principados junto com potestades ali. Principados e potestades. Ok. O que são os principados? Na cultura grego-romana, arche era usado para descrever o magistrado principal de uma cidade. Aquele que tinha a primeira e maior autoridade sobre um território. Era o cargo mais alto da administração local. Então, na cultura grego-romana, a palavra arche, os arche, eram aqueles que tinham a primeira e a maior autoridade dentro de um território. Então, são aqueles que chegam primeiro. Amém. Na hierarquia demoníaca, os archers são principados, espíritos de altíssima hierarquia, designados sobre nações, regiões e sistemas. Eles não operam em nível individual, operam em nível macro, governo, sistemas políticos, religião, culturas inteiras. Daniel 10 ilustra perfeitamente um anjo que foi retido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia, um archer, sobre aquela região. Ok? Exógias, fala, exógias. As potestades, hierarquia. Exógias são potestades. Espírito de autoridade juridicial, delegada pelos principados. Seus archers são os generais. E as exógias são os seus comandantes da divisão. Cada um com jurisdição sobre um setor específico. Vou te dar um exemplo, presta atenção em mim. Está assimilando, né? Exógias. Exógias, sistema da saúde, educacional, financeiro, famílias, linhagens territoriais, territoriais, boca de fumo, comando vermelho, tráfico, etc. Exógias. Vou te falar um pouquinho sobre exógia. Aqui eu puxei um estudo hoje para vocês. Só que não era para pregar isso aqui, era para me guardar, para me pegar o livro. Aí veio para me pregar agora, tá bom? Exógia. Vou te falar um pouquinho. Autoridade na cultura romana e na igreja primitiva. Vamos falar um pouquinho. Coloca para mim agora o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e assegurou: toda a exógia me foi dada no céu e na terra. Sabe o que significa isso para os romanos? Se os romanos ouvissem um discípulo, uma igreja pregar naquela época, isso aqui significava o quê? Contrariar o Império Romano. Por quê? Porque o único que tinha poder de gerar exógias e dar exógias era o imperador. Somente o imperador que tinha a autorização e o poder nas mãos de entregar uma exógia para alguém. Então, quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada do céu e da terra, ele falou assim, eu me tornei o imperador nesses dois reinos, no reino celestial e no reino terrestre. E eu dou a exógia, toda a exógia agora me pertence, ou seja, todas as jurisdições, todos os sentamentos, todos os governos dos homens, tudo me pertence agora. Eu tenho autoridade sobre tudo isso. Exógias, anote se você quiser aprender. Exógia é uma palavra grega carregada no sentido de autoridade legítima, direito legal de agir, poder delegado e jurisdição. Não é uma força bruta, é um poder respaldado legal e institucional. Esse é o sentido da palavra no grego, na cultura grego-romana. Amém, amém? Cultura romana. Os romanos tinham uma compreensão muito precisa de hierarquias e autoridade delegada. A palavra grega exógia correspondia ao conceito romano de potestades. O poder legal conferido a alguém para por uma autoridade superior.
O imperador e a cadeia de delegações, o imperador detinha a autoridade suprema. Ele delegava potestades exógenas, olha só. Então ele delegava uma potestade para um governante, uma potestade para um prefeito, para um satrapa, seja o que for, ok? Então estou só dando um exemplo. Então, quando o imperador delegava potestades para um prefeito, para prefeitos ou centuriões, quando um centurião falava, ele não falava por si. Ele falava com o peso do imperador, do império por trás dele. Então, todos os centuriões naquela época, todos os governantes daquela época, eles recebiam do imperador algo chamado o quê? Exógia, potestade. Então, eu sou imperador, olha aqui para mim, sou imperador. Fala, irmã, estou te entregando uma potestade. Calma. E se eu fosse você, dava glória a Deus por isso, porque nós somos exógias. E Jesus nos deu exógia. Aí você, se é religioso, já fica assim, que ele está amarrado. Ó. Falta de conhecimento. Porque Deus nos tornou exógias e dúmanes. Então, eu estou enviando na sua casa uma potestade. Ou seja, eu estou enviando a você um direito de legislar nas regiões espirituais em alguma dimensão. Você está me entendendo? Pronto, é isso aí. Quando eu delego alguém aqui, algo aqui, uma função no reino, os meus anjos, eu vejo isso, indo lá naquela pessoa e dando a ela o quê? Exógia. Cara, tu pode bater o que for, mas ele é uma autoridade. Ele não pode ter o poder, talvez, que até você tenha, que você acha que você tem. Mas ele é uma exógia. Ele tem direito de estar ali. Tem direito de executar. Aí você fala, poxa, eu tenho poder, eu tenho talento, eu falo bonito. Beleza, mas você não é uma exógia? Você não tem exógia em você? Você não tem potestade em você? É muito bom ensinar, né? Posso continuar ou quer que eu pare por aqui e você dá assim logo? Então tá bom. Então quando uma pessoa de autoridade, ela fala, ela está respaldada por um governo. Então pronto. Então quando nós estamos agindo em exógia, eu não falo por mim mesmo, eu não falo sozinho. Há uma autoridade suprema que está por trás de mim, que me deu essa exógia, que me deu esse dúmanis. Então significa que às vezes você está combatendo Satanás, ele não está nem usando poder contra você. Você está combatendo uma exógia. Você está batendo contra um sistema, uma legislação. Foi dado aquilo ali, está ali por algum motivo que ele está ali. Ele tem um direito legal de estar ali prisionando as pessoas. Então, nós temos que descobrir nas jurisdições, subir nesse lugar igual o Daniel fez. Opa. O pecado? O porquê esse espírito está aqui? Porque essa potestade está na minha linhagem geracional? Por que você tem direito de agir e legislar, tentar lutar contra mim na terra? Por quê? Descobri. Foi minha avó, fez bruxaria, fez isso tudo e deu exógia a Satanás. Então quer dizer que o ser humano dá exógia ao diabo. E não só os principados da exógia às potestades. Mas o ser humano transfere o seu direito, a sua autoridade aos demônios. Então cada vez que você peca, cada vez que você vai contra as leis do Altíssimo, você perde a sua autoridade e ela é transferida para um espírito no reino do espírito. Eu já falei, se você não anda em autoridade e não usa sua autoridade, alguém vai usurpar ela e vai usar contra você no seu lugar. Então, peraí. Se você não respeita as leis de Deus, se você não entende ela, se você peca contra o seu corpo, se você não anda dentro das leis do Senhor, você está dando exógio para o diabo, ou seja, dando legalidade. Então ele tem um direito legal no reino do Espírito, nas leis,
de usar contra você. Porque você permitiu isto. Então, nem tudo no reino espiritual você vai levantar a espada do Espírito. Você vai levantar o quê? A palavra. Contestar as potestades. Para mim lutar contra potestades, eu tenho que estar nas jurisdições celestiais. Eu tenho que estar de acordo com as leis de Deus. Vamos lá. Em Mateus 8:9, aquele cinturão disse assim a Jesus: porque eu também sou homem sujeito à exógia, e tenho soldados a minhas ordens. Falei, mestre, não precisa. Não precisa. Não precisa vir. Volta um versículo antes. E respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber sob meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Espera aí. Fala uma palavra. Você tem exógia. Você tem direito legal de comandar algo no reino espiritual. Aí ele avança, ele fala, agora ele reconhece, ó, eu sou uma exógia, eu tenho exógia, lá, estou debaixo de exógia, de autoridade. Eu tenho soldados, eu digo, vai, responde, porque eu tenho exógia, eu tenho o direito de mandar. O que é uma exógia? Ele reconheceu que Jesus era alguém que operava dentro de uma cadeia de autoridades delegadas, assim como ele próprio. Exógia não era conquistada, era recebida. Na cultura romana, você não inventava a sua própria autoridade, sua própria exógia. Ela vinha de cima para baixo. Um soldado tinha exógia porque Roma lhe conferiu. Um juiz tinha exógia porque o sistema legal lhe delegou. Então, quando eu chego no reino espiritual, eu tenho que jogar debaixo de exógia. Eu estou aqui, Satanás, porque eu fui delegado a anunciar o nome do Senhor e você tem que sair da onde eu estou. Eu sou uma autoridade enviada por Ele. Você não tem direito nenhum em mim aqui. Então tem momento que eu vou te falar o que eu faço. Se você não aprender a fazer isso, o problema é teu. O que adianta você ter a farda do policial e não usar a sua autoridade como policial? O traficante pode estar ali, o cara pode estar roubando, matando, você está parado, não fazendo nada, não está nem se importando ter uma autoridade ali. A autoridade tem que estar ali executando o poder judicial. Esta é a chamada da igreja nas esferas celestiais, governo. Por quê? Quem é que verdadeiramente governa? Quem é que está verdadeiramente governando através do PT? São aquilo que está por trás deles. São os poderes maiores, espíritos, que delegam aos homens, poderes demoníacos. Satanás, quando ele tentou Jesus, ele mostrou todos os reinos da terra e falou assim, ó, todo esse poder me foi entregue, todos os reinos me foi entregue, eu dou a quem quero. Ele ofereceu para Jesus um caminho mais curto de conquistar os reinos. Por que Satanás ofereceu os reinos a Jesus? Fala, por quê? Porque ele estava lá no dia do nascimento de Jesus. Porque ele viu os magos oferecendo a ele ouro, mirra e incenso, oferecendo aquilo que se oferece aos reis quando nasce. Ele viu que ele era rei. Satanás viu a estrela de Jesus. E é a estrela do Messias. Ele é o rei. Porque essa é a profecia, que viria o rei. Então Satanás o quê? Tentou ele dentro do quê? Da própria natureza do que ele veio para conquistar e levar para o reino do Pai. Para ele se tornar. Então, onde você é mais tentado? Onde Satanás mais se tenta? Justamente em áreas que ele sabe quem você será e conquistará. Você tem que estar muito atento aonde você é atacado. Onde o diabo te oferece algo. Ali que você tem que estar atento. Você está me entendendo ou não? Sim ou não? Quando eu era mais novo, o diabo me oferecia dinheiro. Me oferecia grandes propostas. Por quê? Porque ele sabia que eu seria grande naquela área.
Ele veio tentar me comprar antes que eu fosse comprado pelo Senhor naquela área. Vocês estão me entendendo? Então pronto. Então ele tentou entrar. Ele tentou vir. E aonde ele tem tentado vir contra você? Quem está comigo da glória, Jesus Cristo. Agora, está me ouvindo ou não está me ouvindo? Então vamos lá. Documentos e selos. Quando alguém recebia uma exógia, frequentemente recebia um documento ou um selo que comprovava a sua delegação. Apresenta o selo significa apresentar a autoridade de quem o omitiu. Paulo, ele tinha o quê? Um selo, um direito de ser um cidadão o quê? Romano. Então ele era uma autoridade como cidadão romano. Quando pegaram ele, bateram nele, quando viram o selo dele, eu falei, eu sou romano, eu comprei com grande quantia de dinheiro essa exógia. E eles, por favor, vem embora. Tremeram. Ficaram com medo de Paulo. Por quê? Por quê? Fala, por quê? Não é por causa de Paulo, por causa da exógia que Paulo tinha na mão, o selo. O diabo não tem medo de você. Mas quando você está em autoridade, selado com uma autoridade, ele sabe quem respalda você na terra. Exógia vinha de cima para baixo e não se fabrica. Sabe o que tem problema? Que tem muito crente caindo. Eles falam em línguas, recebem um poder, eles já acham que já tem tudo. Aí eles confundem poder com exógia. Exógia, você vai ter que esperar ser delegado a você. É de cima para baixo. Era o sistema da exógia, para receber a carta e receber o acesso, o poder para isso. Então, quando ministérios, eles andam na própria exógia deles, fabricada por eles caem. Eles têm dom, têm tudo isso. Mas estão fazendo coisas que não foram chamados para fazer, que não estão capacitados para fazer. Não se tornaram uma autoridade naquela área. Então o que acontece? Beleza. Mexe, faz coisas, daqui a pouco. Estão cheios de fornicação. Cheios de aberração em cima do altar. Cheio de maledicência, cheio de maldade, cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de mentira, cheio de propaganda enganosa, cheio de trote profético. Estão fazendo um monte de besterol. Estão tomados pelos demônios. Você está me entendendo? Vamos falar sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos e as exógias. Os primeiros cristãos viviam dentro de uma cultura romana e usavam a palavra exógia como plena consciência de um peso legal e político, o que tornava as afirmações do Novo Testamento revolucionárias. Vamos lá. Principais ocorrências. Mateus 2,28, toda exógia me foi dada no céu e na terra. Para o romano, essa declaração significa um novo imperador. Então, Jesus, quando fala, eu sou um novo imperador, em 2 reinos superiores. Fala, obrigado, Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhes exógia de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Coloca para mim na tela. João 1:12. Olha que maravilha. Maravilha, maravilha. Presta atenção, crente. Mas vocês estão interessados em aprender ou não estão? Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito, a exógia, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, dos que creem em seu nome. Um direito. Eu tenho um direito legal. Dos que creem em seu nome. Então, se derivou sobre mim uma autoridade como filho de Deus. Legal, um direito legal. Então, se eu tenho um direito legal de ser filho de Deus, eu tenho um direito legal de ter herança com Deus. E tudo que Ele pode te dar como filho. Posso continuar ou não posso? Receber exógia de ser filho de Deus significava receber status legais, direitos e acessos. Como um cidadão romano recebia o direito de obter cidadania. Vocês são chamados, Efésios 2, cidadãos do reino de Deus. Você tem um direito legal de reivindicar o céu. Você tem um direito legal como filho de Deus de chamar anjos para trabalhar ao seu favor. Calma aí, deixa eu te falar uma coisa sobre os anjos, rapaz. Esses dias demos tanta chave sobre o mistério de anjos. Não sei se você viu as mensagens aí. Foi muita chave maravilhosa. Foi tremenda. Os anjos,
A Bíblia diz bem clara, eles são enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Beleza, eles são enviados para servir. Aí eles chegam. Aí o vacilão vacilou. Tá lá no Netflix. Aí o anjo, cheguei para servir. O que ele tá fazendo? Cutícula, tá o dia inteiro tirando cutícula da unha? Eles voltam. O que vocês fizeram? O senhor pergunta. Nada? Mas por quê? Ela tá batalhando com a cutícula, não tem problema, já voltei. O que fizeram? Ela tá batalhando no videogame. Os anjos, quando eles vêm, todos os dias eles vêm, você não vê. Alguns vê, alguns percebem. Porque estão no reino do Espírito e estão vigilantes e sabem. Eles chegam. Se você observar, tem horário certinho que eles gostam de chegar. 3 horas da tarde. Visitaram quem? 3 horas da tarde. Cornélio? Quais os horários que ele gosta de visitar? Meia-noite visitaram Paulo e Silas na prisão. Aí você vai ver que eles gostam de horário específico. 3 em 3 horas. Mas ele não se restringe a isso. Mas eles chegam nesses pontos, horário em ponto. Então, você tem que entender que tem horários específicos que você tem que comandar o reino do Espírito, como exógia. Você tem direito legal de fazer isso. Porque eles vieram para servir. Beleza, só que o que você não sabe, eu falo, ensino, o crente acha que eu só estou falando para falar. Cara, me dá um cascudo em você, tô brincando. Escute. Cara, aprenda, pelo amor de Deus, escreve esse negócio e vai e faz isso hoje. Deus, os anjos que chegam à meia-noite, que eles façam isso a meu favor. Pronto, eles vieram para servir e estão esperando você o quê? Comandar o exógias. Aleluia! É só fazer. Faça, faça e faça. 3 horas da tarde. Chega 5 minutos antes, tá? Começa a orar, fica na presença. Entrou na presença, tá em espírito? Tá ali na presença? Fale aos anjos o que eles têm que fazer. Ah, não, mas os anjos sabem tudo. Não, pera aí. Estou falando anjos servidores. Existe muito tipo de anjos, tá? Muito tipo de anjos. Há uma categoria que está sempre se revezando, que não são o teu anjo sacerdote, não é o teu anjo disso aqui, nem o anjo dali. São anjos servidores que ficam no reino do Espírito, sempre revezando, porque Satanás não te matar quando você sair lá fora. Eu tô no carro, eu tava em Portugal, saindo de Algarve para Lisboa. Aí tô descansando no carro. Daqui a pouco eu entro no reino do Espírito. Aí aparecem uns anjos na frente. De olhos azuis, os olhos verdes, bem branco, fortão. Anjos que eu nunca vi aqueles imagens, aqueles anjos. Eles eram anjos servidores. Eles iam assim, desciam. Eu ficava vendo o reino do Espírito. Eu tô no carro descansando, dentro de um evento poderoso, amém? Aí o que eu ficava vendo neles? No meio do trânsito, nos carros, alta velocidade, tô mandando, carro canta. Eles assim, eles ficavam assim, O que eles estavam fazendo? Você acha que você só está cortando o carro. O diabo, meu filho, se mais alguém, ele cara freia na tua frente, empurra para cá. Eles estão derrubando os espíritos para não entrar naqueles motoristas e causar acidente contra o meu carro. Eu estava indo. Tô lá no reino do Espírito, Deus me levando, falando do povo daquela cidade, estava chegando na cidade. Eu tô com o carro aqui, daqui a pouco um carrão chega do lado. Escrito assim, tipo assim, Polícia Federal, estava escrito assim. Bom, aí outra aqui, pô, os guardiões chegam. Acompanha o nosso carro. O caminho entrar na cidade. Posso falar mais um pouquinho de exógia? Abre aí, Lucas 10, 19. Eis que vos dou exógia
para pisares sobre serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Meu Deus do céu, peraí. Ai, olha ali. Agora abre para mim Marcos capítulo 16, versículo 16. Presta atenção na diferença. Avança agora. Esses sinais acompanharão os que crerem. E fala, em meu nome. Olha o Senhor Jesus falando, em meu nome expulsarão. Eita. Em nome de quem? Do Messias? No nome de quem? Do Messias? Ué, mas Jesus não é Messias? Não é Messias, não. Fiz uma pegadinha com a pastora Adriana. Deixa eu ver com vocês. Você crê em alienígena? Depende. Você crê em alienígena? Diabo? Você crê em alienígena? Não. Você crê no diabo? Não. Eu perguntei pra pastora, você crê em alienígena? Ela, não, mas você crê no diabo? Ela, creio. Eu falei, você crê no diabo, pastor? Tu crê no pai da mentira? Alienígena é só outro nome dado aos seres espirituais da maldade, chamado alienígenas. É outro tipo de entidade, chamado querubins caídos. Posso continuar ou não posso? E Jesus delegou exórdio aos discípulos, compreendendo o seu superior legado das jurisdições como representantes, exatamente como o imperador delegava em um governador. Então, Jesus delegou como imperador. Falou assim, estou dando exórdio a vocês, para vocês fazer o quê? Calma aí. Lucas 10, 19. Para o quê? Para de vergonha. Fala mais alto, vai. Pisar em serpente e escorpiões. Tá bom, peraí. Agora volta lá, Marcos 16, 17. Aí Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Ah, peraí. Agora o mistério está aqui. Em línguas novas falarão. Novas línguas, no plural, não são um tipo de língua. Novas línguas. Avança agora. Pegarão em serpente com as mãos. E se algo mortífero beberes, de modo algum lhe fará mal. Tá bom. Agora presta atenção. Volta um versículo. Ele está falando que através do nome dele vocês vão expulsar o quê? Agora avança outro versículo. Avança. Que agora vocês vão pegar em serpente com as mãos. Agora volta Lucas 10, 19. Vos tenho dado autoridade exógia, para pisar em serpente e escorpião sobre todo o poder do inimigo e nada e ninguém lhe fará dano algum, fará mal a vocês. Olha a diferença da categoria que Jesus está ensinando ali. Ele está falando que pelo nome dele, você pode até expulsar demônios. Aí depois fala que através do nome dele, você vai falar línguas, novas línguas. Fala, eu entrei no poder das línguas. Presta atenção que a coisa já mudou. Isso aqui é batismo. Então, pelo nome dele, eu posso expulsar demônios. Até uma pessoa aqui dentro, que não é batizada com o Espírito Santo, pode expulsar demônios no nome de Jesus. Quem aqui já expulsou um diabo e você não era nem batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. A irmã? Mais quem? Levanta a mão. Levanta, sério. Mais uma, outra. Quem já expulsou demônios e você não era nem batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão para mim. Por isso você passou guerra depois, estou dizendo, tô brincando. Agora presta atenção. Irmãos, até uma pessoa que não é cristã, se ela usar o nome de Jesus e com fé, o diabo tem que respeitar. Fala, por quê? Porque Paulo diz que o nome dele foi dado autoridade sobre todos os nomes. Ao nome dele! Calma aí, crente, calma aí. Tu não precisa estar nem em santidade para expulsar demônios. Fala, meu Deus. Meu Deus. Você não está nem em santidade para expulsar demônio.
Santidade não é requerimento para você expulsar demônio. Por isso que tem muitos expulsando demônio por aí, fazendo coisinha errada por trás. Calma aí, Mateus capítulo 7, versículo 23, coloca lá para mim. Então declarei, volta um versículo antes. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Fala, para profetizar não precisa de santidade. Não precisa estar nem salvo. Olha lá, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Ei, avança. Então vos declararei, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, a iniquidade. Ah, então tem alguns espertos que estão usando o nome de Paulo, do Robson para expulsar demônios, tô brincando. De Jesus e de Paulo. Os filhos de Seva, eles usavam, mas um dia chegaram diante de um ser que era tão poderoso que eles caíram do cavalinho deles. Meu querido, a história ali só está resumindo para você o que acontecia dentro de anos ali dentro de Éfeso. Os 7 filhos de Cefas, um judeu que naquela época existia, foram lá expulsar em Atos capítulo 19, foram lá o quê? Fala, expulsar demônio. Se eles foram naquele demônio tão poderoso, é sinal que eles faziam isso antes, eles eram exorcistas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro. Você não sabe que tem muitos centros de espírito por aí que usam o nome de Jesus para expulsar os demônios? O nome dele, fala, o nome dele foi colocado como o nome supremo. A autoridade sobre todos os nomes, todos. Então, uma vez que as pessoas aprendem espírito, ela aprende o caminho do poder, elas podem receber poder? Claro, claro. Irmãos, eu tinha pessoas que lá atrás, passando a minha vida, que vinham até mim querendo sugar o poder que estava em mim. Os dons que estavam em mim, o que estava em mim, eles vinham mesmo. Quando eu olhava dentro dos olhos, Deus me revelava. Ele só quer o poder que está na tua vida. Ah, então toma. Aí ele ia lá, fazia milagres, sinais acontecia, pregava, ligava para as pessoas que me acompanhavam, vem aqui para a minha conferência. E iam. Aí daqui a pouco, o que aconteceu? O diabo pegou eles, apareceu para eles. Acabou com a vida deles. Eles tinham poder, acessaram o caminho do poder, mas não acessaram o caminho da exógia, da autoridade. Não eram legítimos no reino. Poder você se carrega, vem cá, eu te dou aqui, transfiro para você. Mas exógia, você vai ter que conquistar ela. Ser digno de receber exógia na tua vida. Vocês estão gostando? Posso parar? Posso ou não posso? Tem certeza? Não, mas tá tarde, são 8h20 agora. Posso continuar ou não posso? Então presta atenção. Atenção, atenção, atenção. Vocês dois, vem cá. Fica de frente para eles lá. Okay. Fica aqui mais para cá. Okay. Vou tentar aqui, encaixar aqui. Eu sou uma autoridade. Amém? Você é uma autoridade também. Você também é uma autoridade. Você é uma exógia. Você tem exógia, você tem exógia, eu tenho exógia. Tá bom? Tô precisando de um para ser o diabo aqui. Peraí, quem vai ser? Ninguém mandou sentar aqui, ô Lorena. Vem cá, pastor. Ô diabo, eu tô brincando, irmão. Vem cá. Mas Jesus chamou até Pedro de Satanás, sai daqui, Satanás. Então tá bom, vamos falar de diabo, vamos falar Satanás. Vem cá. Fica aqui. Tá. Você é uma autoridade. Você é uma autoridade. Amém? E vocês têm que expulsar Satanás. Eu sou uma autoridade. Amém? Eu sou uma autoridade. Nós estamos aqui dentro de uma jurisdição. Amém? Beleza. Você é uma autoridade, você entende de autoridade. Eu também sou, você também entende, correto? Amém. Se você pecar contra a minha autoridade,
porque eu sou uma autoridade, pecar contra mim, sabe o que vai acontecer? Você vai tentar expulsar Satanás. E Satanás é que vai expulsar você. E nem tentar chegar perto, que ela vai jogar fogo em você. Tô brincando. Você entendeu? Tá bom. Você é uma autoridade alta. Pegou contra a autoridade alta. Ele pode ser até uma autoridade menor do que você. Aí ele vem e respeita a minha autoridade. Eu sou uma autoridade maior do que ele. Ele respeita a minha autoridade. Eu tenho concordância, tudo bem. Você honra a minha autoridade. Agora você pode expulsar Satanás. Você assente. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês aqui? No reino do Espírito, você vai lidar com exógias, potestades, espíritos potestades. Aí você quer expulsar o espírito geracional, você quer fazer alguma coisa, quer fazer... As potestades estão ali, tá bom. Aí vão falar assim, na sua jurisdição, da sua vida, as potestades vão falar. Sua mãe, seu pai, seu teu primo, e você pecou assim. Aí tu tenta lidar com aquele negócio, tu chama o nome de Jesus, tu consegue expulsar o diabo dos outros, mas não consegue expulsar o seu. Mas é mais fácil expulsar o diabo do outro que o nosso, não é verdade, né? Pô, se você conseguir se manifestar e se auto-libertar, né? Não, mas tem um jeito. Você consegue, quando o seu espírito está em poder, em ascensão, unção e glórias, e já era, tu vê tudo na tua carne, tu expulsa o diabo da tua própria carne. Então tá bom. À medida que você se submete, quem é uma exógia na terra? Se honra uma exógia, se honra uma autoridade. Você tem que aprender a puxar a autoridade, não só quem está na sua vida, mas quem também respalda você aqui dentro. Aprender a lidar com espíritos geracionais exógenos, não tente sozinha, porque às vezes seu altar não é suficiente para derrubar o que os altares da sua geração levantou. É uma guerra de altares. Se levantaram o altar de bruxaria, coisas fortes, serviram muito dinheiro, muito sangue ao diabo, minha filha, está em apuro. Aí o que vai ter que fazer? Se submeta a outra exógia. Quem tem exógia, quem é grande, que te transfere, que te ajuda, que você puxa no reino e começa a combater esses demônios. Exógias, então, direito legal, delegado, fala Dúmanes, poder dinâmico, força miraculosa, capacidade de agir. Então, um policial tem exógia, tem direito legal, ele para um carro, pega o delinquente, mas se ele for fraco, se ele não usar o poder dele, ele pode morrer. Então, tem outra questão agora, o poder de Deus tem que ser entendido na batalha espiritual. Nós temos que entender que primeiro se assenta a autoridade e fica muito bem entendido na autoridade. Que primeiro Jesus delegou o que aos discípulos? A autoridade. Então, para lidar com todo o poder do inimigo, tudo que o inimigo tem, todo o poder, todo o dúmares do inimigo, eu tenho que ter autoridade. Mas agora, pera aí. É Deus aqui ensinando para vocês. Nós falamos que para pegar em serpente, você viu, falarão novas línguas e depois pegarão em serpente. É uma evolução de autoridade, poder. Ok? Você está recebendo as línguas. E essas línguas te conferem o quê? Um acesso. Você pega em serpentes no reino. Vocês têm que entender por que Deus deu o dom de língua para vocês. O mistério profundo é isso. O mistério profundo, dominante, é as línguas do Espírito. Mas calma aí. Vamos continuar. Posso falar ou não posso? Isso eu estou falando só de exógias com vocês aqui hoje. Cada batismo que você recebe, uma exógia vai começar a ser formada em você. Você começará a entender como aquela exógia é formada em você, como aquela autoridade espiritual é formada num profeta, num homem de Deus. A justiça do reino. Expulsar demônios, eu falei que vocês não precisam de santidade. Até os que estão na iniquidade expulsam demônios. Mas para pegar
Em serpentes e escorpião, você tem que ter autoridade. Sabe o que é isso? Significa? Expelir um espírito é uma coisa, tu expulsa. Mas tomar o domínio aonde ele estava, você tem que se tornar uma autoridade. Pegar em serpente e escorpião significa o quê? Paralisar a operação do mal e todo o poder do inimigo. Nós não temos que levantar só homens de poder e mulheres de poder. Nós temos que levantar mulheres de poder e autoridade aqui dentro. Ok, para você começar a ter compatibilidade, ter acesso à autoridade de Cristo sobre você, entra a justiça dele, o dom da justiça. Ele vai começar o que? Te dá o quê? A revelação dos mandamentos. A prática da verdade. O Espírito que dá um entendimento, que te dá sabedoria celestial. A sua bondade, a sua misericórdia. Como é que eu formei? Como é que eu fui formando misericórdia? Como é que eu tenho essa autoridade na minha vida? Foi uma formação que constitui quê? Virtudes, frutos. Isso gera exógia. A justiça dele e a verdade dele são os fundamentos mais poderosos que tem para te gerar exógia. Você tem que operar na justiça e na verdade. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, que o novo homem é formado em verdadeira justiça e verdade. É isso que te gera a autoridade. É a formação das leis espirituais em você. É a sua competência e a sua capacidade de agir, interagir com a verdade, doa você ou não. Perca, mas faça e cumpra o que a palavra te ensina. Abandone o quê? O ganho desonesto. A hipocrisia, o falar mentira, a maledicência. Cara, você não pode comparecer nos reinos do Espírito, tá, contra a bruxaria, a feitiçaria, os diabos, espíritos geracionais, falando mal do teu pastor e das pessoas, cara. Tu já perdeu autoridade, você está falando contra outra autoridade. Aí tu vai querer no reino do Espírito aparecer, Satanás, eu te expulso. Aí vai falar, com que autoridade você está fazendo isso? É isso que aquele demônio questionou os filhos de Seva. Aqueles 7 homens falaram, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Quem vocês são? Você está pedindo para Deus te prosperar. Cara, você está desonrando Deus aqui, você desonra Deus ali, desonra Deus ali. É jurisdições, autoridade. É uma formação que Deus está dando para vocês na terra. Uma formação. O poder, ele é instantâneo, ele é rápido. Amém, amém. O poder instantâneo é rápido, descarrega rápido. Sentir o poder, vocês caindo, começar a receber poder aqui dentro. Este é o poder. Mas a autoridade é processo, é formação, querido. Alguém está comigo ou não está comigo? Posso falar mais um pouquinho? Não posso? Falo obrigado, Jesus, pela sua palavra. Mateus 7, 29. Eu vou ensinar umas coisas ainda de exógia para vocês ainda. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ah, peraí. Sabe como é que os mestres da lei ensinavam? Ah, o rabino Rafael fazia isso, falava isso, isso, isso. O rabino, nosso mestre, falava isso, isso, isso. E a lei dizia isso, isso, isso. Aí xingava Jesus. Se vocês não forem perfeitos como vosso Pai que está no céu, vocês jamais entrarão no reino do céu. E Jesus era tão fluido, porque ele falava como quem tem autoridade, como governador, o imperador falava. Ele falava com domínio, impondo, destria. Os fariseus ficavam recitando e falando o nome de outros judeus. Ele falava em nome do Pai diretamente. Posso continuar? Ele não falava como os fariseus, que não tinham autoridade, ou seja, só ficava usando o nome de outros, mas não tinham revelação, não tinham acesso. O sistema antigo judaico, na época de Jesus, escute muito bem o que eu vou te falar. Eu estudei história dos grandes mestres daquela época, exatamente na época de Jesus, o que eles ensinavam e como eles ensinavam naquela época. Eles gostavam de ficar usando o nome dos outros. Rabinos. Rabino diz isso.
Rabino, os Midrash diz isso, diz isso, diz isso. E vocês, o que diz? Eles não sabem de nada, vocês não vivem nada, não tem nada, são vazios, sepulcro raiado e ponto final. E Jesus, o quê? Ele falava e manifestava. Então ele falava com quem tem autoridade, ele tinha destria, domínio, porque a revelação estava nele. Dá glória a Jesus Cristo aí. Impacto cultural na igreja, vamos lá. Para os cristãos primitivos, muitos deles cidadãos romanos, ou súditos do império, afirma que Jesus tinha exógeno no céu e na terra. Quando afirmava, essa declaração politicamente significava que a autoridade de César era subordinada à de Cristo. Os crentes operavam sobre uma jurisdição mais alta do que Roma. E quando pregavam e expulsavam demônios em nome de Jesus, estavam agindo como representantes legais de um reino superior. Umas coisas que explica a grande perseguição da igreja primitiva não era apenas questão religiosa, mas porque a exógeno de Cristo desafiava diretamente a exógeno do imperador naquela época. Você imagina os romanos, como é que é esse negócio? O único que tem direito na terra de dar exógia é o imperador. Como é que você fala que vocês têm exógia? Vocês estão me ouvindo, meus irmãos? Vamos lá. Falamos de principados e exógias. Vamos falar de cromoscratos. Não estou falando de língua, só uma palavra em grego. Cromoscratos. Você quer aprender um pouco de batalha espiritual ou não quer? Beleza. Aqui que a coisa fica mais forte. Vamos lá, Efésios capítulo 6, de novo, versículo 11. Avança. Aí, 12. Contra os principados e potestades e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Nós falamos um pouquinho de principado, foi ou não foi? Ok. Então, quando nós falamos de principados, falamos o quê? Que eles operam não no nível individual, mas no nível macro, governos, sistemas políticos, religiões, culturas inteiras. Fala, as exógias são alimentadas pelos archês, pelos principados. Vamos lá, cromoscratos. Vamos pegar a etimologia da palavra só para nós aprendermos um pouquinho aqui. Vou falar de 4 categorias na classificação da hierarquia espiritual. Essas 4 são as 4 classificadas por Paulo em Efésios. Nós temos outras classificadas por Paulo em Colossenses 1 e outras categorias classificadas por Paulo em Efésios 1. Amém? As mesmas ele fala, só que depois ele cita alguma coisa. Poderes, nomes, tronos, etc. Amém? Vamos lá. A palavra cromoscrato vem de primeira raiz dela. Cosmos. Sistema ordenado, mundo. Kratos, poder soberano, domínio, força que governa. Cromos Kratos, governador do mundo, senhor de um sistema mundial. A cultura grego-romana esse era um título mais poderoso da época. Era usado para descrever o próprio imperador romano, chamado de cromoscrato, de inscrições de documentos oficiais. Então, quando falava do imperador, ele não chamava de uma exógia que tinha exógia, não. Ele era o homem que delegava exógias. Ele era o homem que colocava os príncipes, os archês. Era considerado um deus. Amém? Então, quando falava um título de um cromoscratos, estava falando de alguém que tinha um poder supremo, chamado um senhor do mundo. Então, naquela época, Nero era chamado um senhor do mundo naquela época. Vocês estão comigo? Da mesma forma, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele era um cromoscratos naquela época, se eu for transferir para o grego. Vamos lá. Segundo, divindades planetárias. Anota aí que isso aqui é a cultura dos gregos. Na astrologia grego-romana, cada planeta tinha um cromoscrato, que hoje nós chamamos de querubins caídos, onde estão os tronos. Um espírito governador que controlava aquela esfera e, por extensão,
os assuntos humanos sobre sua influência, exemplo, Zeus, etc. Também recebiam esse título nos cultos dos mistéricos, ok? Então, quando um cromoscrato falava Zeus, era um cromoscrato. Então, como nós falamos de governadores do sistema mundial que Paulo está falando literalmente dos tronos caídos. Que os outros chamam de alienígenas. Você crê alienígena? Na hierarquia demoníaca, os cromoscratos são príncipe das trevas desse século, espírito de poderes extraordinários que governam os sistemas inteiros do mundo. O sistema financeiro global, o sistema de entretenimento global, a cultura secular global, a filosofia e ideologias que moldam toda a civilização a nível mundial. Paulo acrescentou a qualificação desse século. Quando ele fala desse século, Aion, desta era, Aion, indicando que o seu domínio é temporário, limitado a esta era presente. Então, todas as eras vai mudar, eles têm que tomar um domínio, estabelecer um novo domínio e continuar se renovando para que o quê? Aquele trono continue operando na Terra através de um novo sistema, de novos domínios. Então, a cultura vai mudar. Pá! Aí entra os anjos de Deus, entra a guerra, igual o arcanjo Gabriel desceu para fazer guerra contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Então, os cromoscratos enviam os príncipes para estabelecer o quê? O poder e o domínio sobre as culturas. Então, cromoscratos estão acima dos principados que estabelecem culturas, estão dentro do sistema de toda a cultura, eles desenham, são os arquetipos, eles enviam os arquetipos para lá e desenhar essas culturas. E dentro da cultura desenhada tem os seus subsistemas, esses subsistemas, os archê, dão a eles o quê? Exógia. Dentro dos sistemas. Tá bacana hoje vocês aqui, hein? Eu acho que eu nunca preguei desse jeito, isso aqui. Acho que é a primeira vez que eu falo dessa forma assim. Já desenhamos de muito jeito, né? Hoje tá específico. Vamos lá. Então, Satanás, o que ele é um cromoscrato supremo, porque ele foi chamado príncipe desse mundo. Em João 12:31. Então, quando Satanás foi chamado príncipe desse mundo, foi chamado cromoscratos. Aquele que governa sobre o sistema o mundo. Deu para você entender agora por que é isso? Amém, amém? Vamos lá. Agora, a outra palavra ali, outro tipo de cidade, volta lá para a gente lá. Em Efésios 6:12. Lê ali embaixo ali. Repete comigo. Contra... De novo. Contra... Vou te falar ali. A palavra ali, forças espirituais do mal, é pornéria. Pornéria, as hostes espirituais da maldade. Etimologia, pornéria vem de porneros, que não significa simplesmente mal, no sentido moral. Significa ativamente malévolo, laboriosamente destruidor, perigoso por causa do dano e do sofrimento que causa, cheio de fadiga e miséria. A raiz de ponos significa trabalho penoso, sofrimento e fadiga. Então, pornera descreve uma maldade que trabalha ativamente para produzir miséria, esgotamento humano e destruição. Hoje ficou mais entendido, não ficou? Ficou bom para entender para você, não? Vocês estão tão quietos agora, eu tô achando que vocês ficaram meio... Na hierarquia demoníaca, as pornérias são as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. A camada mais ampla e difusa da hierarquia. São os espíritos de linha de frente. Espíritos o quê? De doença, vício, opressão emocional, confusão, desorientação, espírito que produz misérias cotidianas e assim se vai. Se os cromoscrátoros controlam os sistemas, as pornérias executam um nível individual. São as tropas de infantaria do exército das trevas. A localização
lugares celestiais, epurâneos. É crucial. Eles não estão apenas na terra. Operam a partir de uma posição elevada onde pode influenciar para baixo. Ou seja, eles ficam no ar. Eles ficam em esferas diferentes. Esses são aí, o que são esses? São os muitos espíritos que às vezes você está orando e você encontra por aí. Às vezes você está passando e de repente tu olha para a esquina, aparece um bicho, alguma coisa. Ai, credo, parece que passa um vulto, alguma coisa ali. É essas coisinhas aí. Ok? Esses espíritos eles estão sentados em muitos lugares. Eles se identificam com nomes específicos, se estabelecem. Amém? Um espírito no reino espiritual ele pode evoluir? Pode. À medida de maldade que ele praticar e conseguir matar, ele se torna muito poderoso, ao ponto de se tornar o quê? Exógias. E assim sucessivamente. Let's go? Posso continuar? Não posso. Então, hierarquia completa, só para visualizar. Satanás, cromoscrato supremo, príncipe desse mundo. Axês, principados, governações, regiões e sistemas das civilizações. Exógias, são chamados de potestades. São autoridade jurisdicional sobre setores e linguagens. Cromoscrato, já falei, príncipe das trevas. Governa o sistema da era, cultura. Ok, então, as pornérias, hostes espirituais da maldade, execução direta, opressão individual e coletiva. Fala, obrigado, Jesus, por esta palavra. Mas espera aí. Efésios 6, 11. Desculpe. Revestível de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Avança agora no 13, vai no 13. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. Espera aí. Paulo agora está dando para a gente aqui uma investida aqui para a gente de palavras. Espera agora, espera aí. Primeiro ele está falando para você assim, ele está falando com aqueles que estão na guerra, está falando com toda a igreja. Meus irmãos, finalmente, volta no versículo 10 para ele ler a palavra. Concluindo, amém? Agora muda a versão para eles verem. Nos demais, irmãos meus, muda a versão. Quanto ao mais, muda a versão. Está mudando. Finalmente. Essa aqui é a palavra que descreve melhor o versículo, é finalmente, porque a tradução ali é isso mesmo. É assim, tipo isso aqui que eu vou ensinar para você. Presta atenção em mim. Olha para mim, crente. Paulo ele começa a escrever capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, aí chega no 6. Quando chega no 6, no versículo 10, fala assim, finalmente. Finalmente agora eu cheguei onde eu tinha que chegar com vocês. Escrevi de santuário do Espírito, homem celestial, escrevi sobre os ministérios para vocês, escrevi e pronto. Sobre o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, eu escrevi tudo isso para vocês, mas finalmente agora eu cheguei onde eu tenho que falar com vocês, crente. E agora que finalmente eu cheguei nessa palavra, agora que finalmente eu consegui ensinar e chegar aqui para vocês agora, eu começo a falar um pouco das armaduras de Deus em alguns minutos para você. Agora Paulo está falando para você, fortalecer-vos no Senhor na força do seu poder. Agora ele vai te ensinar. Cutuca teu irmão, não seja arrebatado não, cutuca ele. Agora Paulo vai te ensinar como. A questão é como se revestir do Senhor e da força do seu. Avança um versículo. Fala alto. Mais alto. Tá ouvindo? Tá dando play? Presta atenção agora. Bom, se você não quiser aprender, você pode ir para casa. Depois não reclama se for reprovado no final do ano. Posso falar? Ele está ensinando para você lá que a forma de você ser revestido do Senhor, a melhor forma, a mais completa, é tomando as armaduras de Deus.
Outro dia eu estava de madrugada. O Senhor me desperta no reino do Espírito. Começa a falar comigo sobre as armaduras. Eu falei, pai, então deixa eu ver as armaduras. Ele me deixou entrar numa dimensão. É como se eu mesmo pudesse tocar na armadura que estava em mim. Amém? Quando eu cheguei perto, aquele barulho de energia. O Senhor falou assim, um ser humano, se tocar, ele é fulminado instantaneamente. Aí eu, que coisa forte. Tu dá sorte que ela tá no meu espírito, filha. Posso falar agora? Por que Satanás, seres tão poderosos, quando ele vem para te matar, ele não consegue? Porque quando ele chega no nível de tocar na armadura de Deus, ele tem que tirar a mão. Agora, peraí, calma aí. Calma aí, varão de guerra. Olha ali, ó. Olha, presta atenção ali, ó. Lê comigo de novo. Calma aí! Ele não te falou para você vestir a veste do arcanjo Miguel, a armadura do arcanjo Miguel. Ele não falou para você vestir a sua armadura. Ele não falou visto da sua armadura. Ele falou visto da armadura de? Deus. De? Vou te falar o que eu aprendi com o Senhor, que eu também vos ensinei. Posso falar ou não posso, crente? Aqui que a coisa fica poderosa. Volta para o versículo 10 agora. Finalmente, que seja fortalecido no Senhor. O que é ser fortalecido no Senhor? Tá bom. O que é ser batizado no Espírito Santo e com o Espírito Santo? Qual a diferença? Vamos ver que vocês sabem, vocês estão bem. Eu falei na aula aqui para vocês. Quinta-feira. Uma coisa é quando o Espírito ele vem em nós. Outra coisa é quando ele nos coloca nele. Então falando no significa entrar nele. Peraí, então como é que você entra no Senhor? Volta lá, vai, avança. Se vestindo da armadura de? Agora descobrimos. Eu estou entrando na armadura de Deus. Que isso, irmãs? Não, ficamos lá na escolinha. Senhor, eu tomo as armaduras do Espírito. Não, você tem que entrar na armadura de Deus. E não é a armadura do Espírito Santo. É a de Deus. Ele não está falando a veste do Espírito, está falando nada disso para você. Ele. Eu vou te ensinar. Você quer me ouvir ou não quer? Então tá bom. Olha lá. Para que vocês possam ficar firmes contra a cilada do diabo, vocês têm que entrar na armadura de Deus, se vestir da armadura de Deus. Não do arcanjo Gabriel, não do arcanjo Miguel, mas vocês vão ter que se apropriar de uma vestimenta chamada armaduras. Não da Rosana, eu não quero a armadura da Rosana. Davi não queria a armadura de Saul, porque ele entrou na armadura de Deus. Calma aí. Os anjos têm armaduras muito poderosas, mas nenhuma delas se compara a que você pode entrar. Porque você tem a armadura de Deus. Ela não é tua, ela é de Deus. Eu não estou pegando a armadura de Saul, nem de Robson, nem de Gabriel, nem de Miguel, mas de Deus. Sabe por quê? Eu ensino para vocês agora. Fala, as armaduras de Deus. Você não recebe ela porque você é batizado com o Espírito Santo. Você não recebe ela só porque você é batizado, você nasceu de novo. Você vai ter que se vestir dela. Da mesma forma que Paulo fala, se vestivos, revestivos do novo homem. Ou seja, ele vai ensinar, eu tenho ensinado para vocês, o revestimento do novo homem, da sua natureza, do seu espírito glorificado em Cristo. Você tem que puxar e se vestir disso na terra. A sua contraparte celestial que é nutrida diretamente no trono, aonde vocês estão assentados, Efésios 6:10. Estamos assentados à destra do trono de Deus. Da onde somos nutridos diretamente em espírito lá, sustentado pela via do Espírito Santo. O Espírito de Deus conecta o espírito humano aqui e o espírito humano lá.
Nós estamos aqui, mas nós estamos lá. Ai, meu Deus, tem que ensinar tudo. Vamos lá, pai. O espírito humano é multidimensional. Você não é onipresente, mas você é multidimensional. Aonde o Espírito do Eterno quiser colocar você em espírito, você vai estar. Ele é onipresente. Ele te coloca lá, te coloca aqui, e eu posso estar aqui ministrando com você, e meu espírito está em alguma outra congregação ministrando com eles lá, e você nem viu, nem sabe, nem eles viu, estou lá. E Paulo fala o que para Colossenses? Eu em espírito estou presente no meio de vocês, vendo a ordem de vocês. Fala, meu Deus! Nada! Paz, queria eu poder falar os mistérios que eu vejo no reino do Espírito. Embora esteja fisicamente longe de vocês, Colossenses 2,5, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está a fé que vocês têm em Cristo. As armaduras de Deus. Olha agora que interessante. Agora, será que você conseguiu assimilar isso? Agora eu avanço. Volta lá. 6, 12. Agora. Avança. 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 Ai, peraí. Volta. Assim permanecendo firmes, cingindo-vos com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça. Peraí, segurei. Número 1 falou sobre o que agora? Primeira coisa. Verdade. Fala, segundo, justiça. Avança, vou te mostrar como é que se veste a armadura. Os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Fala, evangelho da paz. A paz. A paz é um domínio, tá? Ele é o príncipe da paz. É o domínio. Vamos lá, avança. Escudo da, fala, fé. Para apagar toda a seta inflamada do maligno. Avança. Capacete da salvação. Espada do, agora sim, aquela parte ali é do Espírito. E qual é a do Espírito? Qual é a parte das armaduras de Deus que pertence ao Espírito Santo? É a espada. Espada do Espírito, que é o quê? Que pertence a Deus, que é a palavra de Deus. 6. Sim? Olha para mim. O quanto você tem se comprometido com a verdade? O quanto você tem se comprometido com a justiça do reino? Para a armadura de Deus ser formada em você e você vestir ela, você vai ter que se comprometer com os domínios que esse reino tem, que ele tem, quem ele é. Quando você se veste a armadura de Deus, você toma da natureza dele, isso sai diretamente dele para você. Isso se forma em você como parte da semelhança de Deus em você. Então, na medida que eu estou me vestindo, tomando a verdade, vencendo verdade, sou provado. Se eu vou andar na verdade, você será provado. Você é perseguido porque você não quer compactuar com as mentiras. Você sofre porque você não pode mentir. As pessoas do teu serviço querem que você minta. Alguém quer que você minta para ganhar um dinheiro, para você participar de uma coisa, você não pode mais mentir, porque você está na verdade, na justiça. Aí os reinos espirituais começam a olhar para você e você começa a ser provado. As guerras vêm. Em quem você está nela, se você está andando na paz, no evangelho da paz ou não, ou se você está fazendo guerra na terra, você está brigando com as pessoas para vencer guerra? Que paz que você está andando? Que evangelho é esse que você anda? Estou me calçando do evangelho da paz. Tem muitos pregando o evangelho da destruição, da maldição. Cara, tem cada igreja que eu já vi que é uma aberração, irmãos. O jeito do povo pregar, aquilo não é uma pregação, aquilo é só uma exposição de maldição sobre a vida das pessoas. Vai morrer! Vai lá! Só acusação, morte. É o evangelho da maldição. Não é da paz. Nós estamos falando do evangelho da paz. O quanto você é promotor da paz. O quanto você promove a paz. O evangelho da paz significa o quanto você vive a boas novas da paz.
o quanto você traz paz, o quanto você é um homem de paz, o quanto o príncipe da paz está em você. Então, beleza. Cada dimensão do governo do reino de Deus são justiça, verdade, paz. Fala, fé. Avança. Fé, sua fé será aprovada. Fé. Avança. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capacita a salvação. O quanto a salvação você está lutando por ela. O quanto ela governa a tua mente. O quanto ela governa a tua vida. O quanto a salvação está na tua cabeça. O quanto você pensa. O quanto você vive aqui. O quanto você toma a espada do Espírito. O quanto você está com a palavra de Deus. O quanto isso está governando você. O quanto isso está influenciando você. Aí sim. Isso não é uma brincadeira. Não é subjetivo. Eu passei tempo com essa armadura sendo desenvolvida em mim. Como? Quantos anos eu fui provado para ser um homem verdadeiro? Quantos anos? Você acha que se forma armadura do dia para a noite? Se a tua armadura já tivesse formada, se certas armaduras de você tivesse formada, muito trono principado já tinha saído da tua geração, tudinho já tinha caído tudinho da vida de muita da sua família. Quando suas armaduras não estão formadas, Deus não pode colocar você em guerras maiores para conquistar os reinos da tua família, da tua carne, da tua geração, da terra, seja o que for, para Ele. Como é que Ele vai te colocar você para certo lugar se você não tem armadura para suportar ataque de feitiçaria, querido? Como é que você vai comparecer no reino? Como é que você quer ser um missionário na África? Tu chega lá, tu vai morrer, pô. A enfermidade vai tomar teu corpo ainda está vulnerável. Você não tomou autoridade sobre os vírus, as forças malignas que vêm no corpo humano. Quando eu vou expelir um espírito de câncer, de enfermidade, é uma coisa. Agora, eu tenho que acessar com o poder de Deus, na autoridade. Satanás, sai fora, em nome de Jesus. Beleza. No poder, eu entro e acesso a área prejudicada para regenerar ela. Senão ela fica vulnerável e aberta para os demônios voltar de novo. Curamos uma enfermidade, mas expulsamos um espírito de enfermidade, mas temos que curar a enfermidade, ministrar dunamis, virtude, transferir naquela área da carne afetada pelo espírito maligno, para que a substância do poder sobrenatural de Deus reconstrua a matéria danificada do corpo, chamado células. Quando você está no campo da guerra espiritual, olha para mim. Eu estou vendo se você está atento comigo, amém, amém? Está ouvindo? Você está ouvindo? Tá bom. O que Deus está fazendo com você agora? Deus está fazendo? Ele está te edificando. Ele está te fazendo você se tornar um santuário dele. Coisa linda. O top está virando um santuário para me habitar nela. Então vamos construir ela, vamos edificar. Isso demanda tempo. A vida. O sopro de Deus vai começar a formar um santuário de Deus em você. O sopro vem como um sopro, mas depois ele forma você como um santuário para ele. Não é mais só um sopro que está em você de vida. É o próprio autor da vida que vem morar nesse corpo. Não é figurativo que eu estou falando com a senhora. Se ele permitir manifestar o que está sobre meu corpo aqui, muito você não suporta nem ficar sentado aqui dentro em pé. Você não consegue nem ouvir pregar. A glória está oculta aqui no corpo. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Você está em processo. Qual é o seu processo? Deus está formando a tua armadura. Você vai ser desafiado por Satanás. Você vai ser desafiado. Você quer andar na verdade ou não quer? Então o diabo vai colocar muitos laços para você mentir. Para você omitir a verdade. E uma vez que você começa a se tornar um portador da verdade, honrar a verdade, quem Deus é? Ele é o verdadeiro. A verdade veio dele. É a sua armadura de luz. E você recebe algo chamado revestimento de poder, formação de armadura dentro de você. A coraça da justiça vai ser formada em vocês. Significa o quê? Que há um domínio sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o reino do teu coração. Toda essa parte de vocês aqui. A coraça da justiça está aqui. Protegendo o reino do seu coração, das suas emoções, para que vocês não caírem nas injustiças, nas imoralidades, nas perversidades de novo. O cinturão da verdade vem para te firmar na verdade, para você não se prostituir mais, para você não voltar mais para as mentiras, não entregar a sua semente a Satanás, não entregar mais a sua vida a ele. O cinturão da verdade chega primeiro porque ele tem que te prender na verdade dele primeiro. É começar na verdade que você transita para a justiça. Você não começa a ser um cara justo, não. A justiça é formada na verdade, minha filha. Quando você se tornou justo, você se tornou competente na verdade. Aí a justiça chega em você como um outro governo.
O dom da justiça tem que ser formado em vocês. Aí você para de só ficar pedindo misericórdia e graça, misericórdia e graça. Você começa a pedir o quê? Glória, justiça, santidade, graça, misericórdia. São domínios do reino de Deus que operam a favor dos homens na terra, mas não quer dizer que são os maiores. A glória é o maior. Alguém está comigo aqui? Não está comigo aqui? Meus amados irmãos que estão me ouvindo aqui, prestem atenção. Esta era, nesse tempo, para esse tempo que eu fui formado, para trazer esse evangelho a vocês, esse evangelho revelado e manifestado, que está frutificando, tem fruto, tem ordem, tem justiça. Nós estamos crescendo a um domínio debaixo desse manto que Deus nos colocou sobre nós. Nós estamos vendo diversas pessoas que estão aumentando, estão atingindo os milhares, que estão recebendo uma ativação sobrenatural, estão tendo um entendimento diferente do que tinha, e estão prosperando, estão vencendo, estão avançando, estão revivendo de novo. As armaduras de Deus são conquistadas. Quando a justiça dominar você, você se vestiu da armadura, a couraça da justiça. Eu demorei anos para formar minha armadura. Então tinha batalha que era muito difícil de eu vencer. Por quê? Porque o inimigo ele vinha lutar contra a verdade, a justiça, contra a minha salvação. Se eu andar na salvação ou não. Você só queria o poder, os dons, ou se eu queria salvação. O que são as armaduras de Deus que vocês se vestem? É o assentamento dos fundamentos eternos da luz, do reino da luz, que vem sobre a sua vida e te torna vocês capazes de andar em exógia, em dúmanes na terra, para enfrentar os domínios das trevas, os principados, as potestades, as forças, os cromoscratos que estão nos assentamentos dos sistemas. E quando eles se levantam contra vocês e começam a te atacar, a justiça que está em você não é mais a sua justiça própria, é da couraça, da armadura que se manifesta. Ah, mas estão fazendo justiça comigo? A TIM está mandando pagar isso aqui, fazer isso aqui. Paga, faz. Vou processar aquele irmão porque isso aqui. Qual justiça você está andando? Quantos anos? Quantas provações eu fui tentado a processar alguém, a processar a pessoa que me roubava? Mas não, eu perdoo. Justiça do reino, eu perdoo. Se te dá um tapa na face, dá outra. Eu te perdoo, tá, que você me deu. Você está roubando minha túnica? Toma da minha capa. Está me forçando a te pagar? Você está mentindo para mim? Tá bom, não tem problema. Você me tira, mas Deus me devolve em dobro. Um dia o homem foi lá e me roubou um dinheiro em casa, porque falou que ia fazer um móvel e não me entregou. Aí ficava lá, que eu vou fazer? Falei, cara, esquece, eu te perdoo. Aí tenta a mesma semana, Deus me restituiu 10 vezes mais o mesmo valor, 10 vezes mais o valor. Era só uma prova para saber qual justiça eu queria. Se eu entrar na minha justiça, se eu ia fazer um mal contra ele, se eu derrubaria ele, ou se eu entregaria aquele que é o juiz de todos. Qual justiça você está julgando seu pai e sua mãe? Com qual critério você está julgando as pessoas? Na sua carne? Cuidado de apontar pecado de alguém que você cai na mesma coisa, até pior, hein? Meu filho, há um dedo apontando aqui, tu aponta para cá, ó, tem 3 virados para cá e um falando pro céu lá, tá apontando os outros, ó. Você quer ser digno de vestir a couraça da justiça? Ficando medindo as pessoas com a sua justiça? Esquece isso, irmão. Isso aí é humano, isso é carnal. Eu não fico perdendo tempo ficar medindo pessoas na minha justiça aqui, julgando não, querido. A minha armadura se formou. Quando a minha armadura se formou, eu me tornei um homem muito mais acima das injustiças humanas, da justiça humana. Há um reino, há uma justiça superior que eu me vesti. Há uma verdade superior que eu comecei a usar na minha vida. A força que está sobre a minha consciência, a verdade que está sobre mim, ela me blindou. O quanto você confessa a tua fraqueza para a tua esposa, que cinturão da verdade você quer?
Quanto esposa você confessa a sua fraqueza para o seu marido? O diabo te tenta na rua, você fala? Tem que falar. Porque quando você fala, você está adquirindo o quê? Justiça, verdade. O quanto você tem vivido por fé. O quanto a fé está dominando seu coração, sua vida, sua fé será aprovada. Mas uma vez, quanto mais ela é aprovada, mais ela te forja, mais ela é forjada, até virar um escudo. Um escudo contra o quê? Contra a filosofia, as mentiras, os enganos, os ataques da serpente, as maldades de Satanás. É um escudo para apagar todas as flechas de fogo de Satanás. Dados inflamados malignos. Flechas de fogo. Pá, pá, pá. Você acha que eu não já ouvi várias vezes? Batendo os dados inflamados no meu escudo? Pim, pim. Uma vez, eu estava descendo um monte, numa guerra, vocês já ouviram isso aqui, quando Satanás se materializou pessoalmente para mim e meu sogro no monte. Anos atrás. Eu era só um jovem de 19 anos de idade. Ele desceu na terra e se materializou aquele espírito. Um dos domínios do estado do Rio de Janeiro, chamado Ogum São Jorge. Desceu no cavalo. Brrr, abriu a mata. Aí quando eu estava descendo, repreendendo. Não, estou falando materializado, querido. Estão me entendendo? Amém, amém. O que eu ouvia? Pim, pim. Aqui, ó, bem aqui, ó. Pá! Batendo na minha cabeça. Pim, pim. Tava batendo em quê? Capacete da salvação. Quando chega a hora, quando você conquistou seus direitos no reino, tá lutando, calma. Ele tá te pedindo perfeccionismo, ele tá te pedindo a sua ação no meio da tua fraqueza. Tem coisa que está ali acima do teu limite natural e da sua natureza, do que você já desenvolveu de justiça. Aí o diabo vem tentar lutar contra você nisso. Aí o diabo vem tentar fazer você tropeçar e falhar, mas você se humilha, você se arrepende. Eu quero a tua justiça. Pai, pai, pai. É isso, filho. É isso, filho. É isso, filha, que eu quero de você. Eu te aperfeiçoo no teu perfeccionismo, mas quando você está na fraqueza e reconhece que um sou que depende, mas não está se entregando a ela. Quando você não se entrega, você está em fraqueza, você está pagando, mas você não está se entregando a ela. Você está sofrendo, está machucando, mas você está confessando. Ele está te libertando. Então quando chega a hora das batalhas, guerras espirituais, quando elas se levantam contra você, o que Deus traz na terra? Revestimento das armaduras, revestimento do Senhor. Você fica robusto, o poder te toma das armaduras. Aí Deus fala para você, vai e guerreia contra os seus inimigos, lute, as armaduras minhas estão em você. Quem recebe essa palavra da glória, da glória, da glória? Dá glória a Deus mais alto, aleluia.